Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre trigonometria. Vamos relembrar um pouquinho que nós já estudamos? Nós analisamos um pouquinho sobre a questão das posições relativas entre retas. As retas podem ser concorrentes, perpendiculares ou paralelas. Também trabalhamos um pouquinho sobre a questão dos ângulos. A circunferência pode ser dividida em 360 graus e daí com isso nós podemos medir ângulos entre dois segmentos de retas. Nós também vimos um pouquinho sobre os tipos de triângulo que nós temos. Nós podemos classificar os triângulos quanto a seus lados. Ele pode ser equilátero, se tem os três lados iguais, isósceles, se tem dois lados iguais, ou escaleno, se não tem nenhum lado igual. Também ele pode ser classificado conforme os seus ângulos. Se ele tem um ângulo reto, ele é retângulo. Se ele tem todos os ângulos agudos, ele é um acutângulo, e se ele tem um ângulo obtuso, ele é obtusângulo. Também demos uma olhadinha no teorema dos ângulos internos, também chamado teorema de 180, que diz que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Também trabalhamos um pouquinho sobre o teorema de Tales, que diz que em um feixe de retas paralelas e duas retas transversais a esse feixe, os segmentos que são construídos são proporcionais entre si. E essa relação de proporcionalidade ela pode ser aplicada também em triângulos semelhantes. E aí nós temos o processo de semelhança de triângulos dado através dos ângulos. Bom, nessa aula nós vamos, na primeira parte, trabalhar um pouquinho sobre a correção dos exercícios que nós vimos na última aula. Na segunda parte, nós vamos trabalhar com dar uma retomada na semelhança de triângulos, explorar as relações de um triângulo retângulo, e com isso anunciar as três primeiras relações fundamentais do triângulo retângulo, deixando a última para a próxima aula. Bom, agora vamos então para a semelhança dos triângulos. Vamos relembrar um pouquinho que nós vimos na última aula. Então, nós temos dois triângulos semelhantes quando ele tem lados homólogos proporcionais entre si. Isso quer dizer que os lados que têm relação, eles têm uma relação de proporcionalidade, assim como a gente viu lá no teorema de Tales. Para que isso ocorra, basta que os ângulos deles sejam congruentes, né? Todos os ângulos têm que ser congruentes entre si. Isso quer dizer que eles têm que ser iguais, com a mesma medida. Mas tem um detalhe. Para que dois triângulos sejam congruentes, não é preciso que os três ângulos sejam iguais. Na verdade, nós vamos perceber que se nós sabemos que dois ângulos são iguais, nós já temos a garantia de que eles são semelhantes. Por quê? Pelo teorema de 180, porque se dois ângulos são iguais, o terceiro, obviamente, tem que ser igual também. Porque os dois triângulos têm que formar 180 graus. Certo? Então, se nós temos dois triângulos semelhantes, nós podemos escrever uma relação de proporcionalidade entre seus lados. E aqui nesses triângulos nós podemos tirar as seguintes relações. AB é proporcional a DE, assim como BC é proporcional a EF, assim como AC é proporcional a DF, tá? Então vocês podem aí olhar os lados relativos. AB está relacionado com DE, BC está relacionado com EF e AC está relacionado com DF, ok? Bom, vamos então ver um pouquinho sobre a questão da semelhança de triângulos e o que isso tem a ver com triângulo retângulo. Bom, vamos analisar então um triângulo retângulo. Ele tem ali o ângulo reto lá em cima, tá? Esse é um triângulo retângulo que está com o ângulo reto aqui. Para facilitar a análise, nós vamos nomear os lados do triângulo com letras minúsculas. A, B e C. Os lados B e C vão ser os lados que formam o ângulo reto, que nós vamos chamar de catetos, tá? Então, B e C. A ordem com que eles aparecem aqui não é tão importante. Basta saber que os dois são catetos. Já o outro lado, o lado oposto ao ângulo reto, que será o A, nós vamos chamar de hipotenusa. Tá? Nós vamos também traçar um segmento perpendicular à hipotenusa passando pelo vértice A. O vértice A, no caso, seria esse daqui, ó, que nós vamos determinar a altura do triângulo. Então, isso daqui vai ser a altura H, e ele é perpendicular à hipotenusa. Com isso, nós também vamos fazer surgir dois novos segmentos sobre a hipotenusa. Esse segmento aqui, que vai ser a projeção do lado B sobre a hipotenusa,
e esse segmento aqui, que vai ser a projeção do lado C sobre a hipotenusa, que nós vamos usar as letras M e N para identificar. Tá? Então M é esse pedaço e N é daqui até aqui, certo? Com isso, nós podemos fazer o seguinte, nós vamos separar essa figura aqui nessa altura, tá? Então imagine que eu peguei esse triângulo aqui e separei para cá, e esse outro triângulo aqui eu vou separar para cá. Com isso nós vamos ter os seguintes lados. Aqui vai ser B, aqui vai ser M, aqui vai ser H. Percebam que aqui também é H, né? Porque é o mesmo tamanho, o mesmo segmento. Aqui vai ser N e aqui vai ser C. Juntando o M e o N, nós temos o segmento A, que seria a hipotenusa, tá? Eu vou pegar e recolocar esses triângulos aqui ao lado, reposicionando eles de maneira que eles fiquem na mesma posição que esse triângulo original aqui. Então vai ficar aqui esse triângulo aqui e aqui esse outro triângulo, tá? Então percebam que os lados não mudaram, os segmentos não mudaram, eu só reposicionei eles de acordo com a figura, tá? Bom, como esses triângulos formados possuem sempre dois ângulos congruentes, quais são os ângulos congruentes que eu tenho? Por exemplo, esse daqui é um triângulo retângulo aqui, e ele tem esse ângulo aqui, digamos, A. Esse ângulo aqui também é o A. Logo, esse ângulo aqui é o A também. E aqui nós temos o ângulo reto. Então, esse ângulo e esse ângulo serão iguais. Então, nós podemos dizer que esses três ângulos aqui serão iguais também. Logo, esse triângulo, ele é proporcional a este, certo? Pelo que nós vimos ali no slide anterior. Da mesma maneira, percebam que este ângulo é o mesmo este ângulo. Tá? Que também é o mesmo deste ângulo. E como aqui também era um ângulo reto, então ele também é retângulo. E ele tem este ângulo e este ângulo igual a este ângulo e este ângulo. Logo, ele também tem uma relação de proporcionalidade com o triângulo original. Certo? Então, esses três triângulos formados, eles serão proporcionais entre si. Com essa relação de proporcionalidade, nós podemos construir quatro relações entre esses segmentos, tá? Os lados, A, B e C, a altura relativa, que é o H, e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que é o M e o N, tá? A primeira relação de proporcionalidade que a gente pode tirar é as medidas das projeções em relação aos lados, tá? Então, esse M e esse N, eles vão ter uma relação direta com os lados que originam eles. Como assim? Se eu pegar e fazer uma relação do tipo A está para B, assim como esse B está para o M, eu posso fazer essa relação aqui, ó. Então, A está para B, assim como B está para M. A está para B, assim como B está para M. Da mesma maneira, eu posso fazer a mesma coisa aqui com o outro triângulo. Eu posso escrever que A está para C, assim como este C está para o N aqui. Tá? Então, eu formo essa segunda relação aqui. Como nós sabemos que pela teorema de Tales nós podemos multiplicar e cruzar isso daqui, então se eu multiplicar aqui, B vezes B vai dar B ao quadrado. E aqui vai ficar M vezes A. Então, eu vou ter que B ao quadrado é igual a M vezes A. Da mesma maneira, C vezes C é C ao quadrado. E aqui fica A vezes N, que é N vezes A. Tá? Então, fica B ao quadrado igual a M vezes A. E C ao quadrado igual a N vezes A. Então, eu posso utilizar essa expressão aqui para calcular, por exemplo, os valores das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Tá? Então, aqui diz que o quadrado de cada cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção deste cateto sobre a hipotenusa. Vamos ver mais uma relação? A relação das áreas. Nós vamos utilizar a mesma ideia, só que agora eu vou fazer da seguinte maneira. A está para B, assim como C está para H.
Ou se quiserem utilizar esse outro triângulo aqui, eu tenho que A está para C, assim como B está para H. Mas de qualquer uma das duas maneiras, eu vou ter essa relação aqui. A está para B, assim como C está para H. E aí eu vou multiplicar cruzado aqui, que vai originar A vezes H é igual a B vezes C. Ou eu posso colocar B vezes C igual a A vezes H, não afeta em nada o resultado, tá? Então, o produto da hipotenusa pela sua altura relativa é igual ao produto dos catetos. Terceira relação, a altura em relação às projeções dos catetos. Então, se eu olhar esses dois triângulos, eu tenho aqui que M está para H, assim como H está para N. Então, M está para H, assim como H está para N. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter que a altura ao quadrado é igual ao produto M por N. Então, o quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Tá? Um detalhe importante é que ainda existe mais uma relação que nós vamos ver na próxima aula. Tá? E a relação é a mais importante de todas, que é conhecida como Teorema de Pitágoras. Mas nós veremos somente na próxima aula. Bom, então nós tiramos essas 4 relações, sendo que essas duas primeiras aqui elas são equivalentes, tá? Então nós podemos dizer que são 3 relações, sendo que essas duas aqui são a mesma coisa. Como é que nós vamos utilizar isso? Vamos para um exemplo. Dado um triângulo retângulo de medidas dos catetos 4, então vamos imaginar que aqui é 4, e 3, então vamos imaginar que aqui é 3. E hipotenusa 5, então a hipotenusa é o A, que é 5. Determine as medidas da altura H e das projeções dos catetos sobre a hipotenusa M e N. Então eu quero descobrir o valor de H, de M e de N. Então para mim começar, para mim usar a fórmula da altura, eu vou utilizar essa relação aqui, ó. B vezes C igual a A vezes H. Então eu escrevo B vezes C igual a A vezes H, eu só vou substituir os valores de B, C e A aqui. Então B é 4, C é 3 e A é 5. Então eu vou multiplicar aqui, 4 vezes 3 vai dar 12. Aí esse 5 que está aqui vai passar dividindo para o outro lado, vai ficar 12 dividido por 5, que é 2,4. Então o valor da altura relativa é 2,4 centímetros. Para os outros dois segmentos, das projeções, eu vou utilizar as relações b ao quadrado igual a m vezes a e c ao quadrado igual a n vezes a. Então, usando a primeira relação, b ao quadrado igual a m vezes a, b é 4 ao quadrado igual a 5, que é o a, vezes m. Então vai ficar 16, 4 ao quadrado. Esse 5 está multiplicando, passa dividindo, então fica m igual a 16 sobre 5, que dá 3,2 centímetros. O n teria pelo menos 3 maneiras de calcular a partir desse momento. Eu poderia utilizar essa relação aqui, eu posso utilizar essa, que é o que eu vou utilizar, mas também eu poderia ter simplesmente pensado o seguinte: como a hipotenusa é 5 e esse pedaço aqui é 3,2, basta eu fazer 5 menos 3,2 que eu vou ter o valor de n aqui, tá? Mas vamos lá. Eu vou utilizar a relação c ao quadrado igual a n vezes a. O c vale 3, então fica 3 ao quadrado igual a 5 vezes n. 3 ao quadrado é 9. 9 eu vou dividir por 5, que vai dar 1,8. Então percebam, 3,2 mais 1,8 dá 5. Então a medida de m mais a medida de n sempre vai dar a medida de a. Certo? Por hoje é só. Vamos ver a nossa revisão então? Pelo teorema de Tales, nós temos que um feixe de retas paralelas, onde há 2 retas transversais ao feixe, os segmentos originados nas retas transversais são proporcionais entre si. 2 triângulos são semelhantes e possuem uma relação de proporcionalidade entre seus lados. Isso ocorre se eles possuem ângulos congruentes. Devido a essa relação de proporcionalidade, podemos utilizar o teorema de Tales em triângulos semelhantes, associando lados homólogos. Dado um triângulo retângulo, podemos obter relações entre os segmentos que o originam através de relações de proporcionalidade. As relações métricas do triângulo retângulo são b ao quadrado igual a m vezes a, c ao quadrado igual a n vezes a
B vezes C igual a A vezes H, e H ao quadrado igual a M vezes N. Tá? Lembrando que nós teremos ainda uma última relação, que é o Teorema de Pitágoras, para ver na próxima aula. Por hoje é só, até a próxima aula.